Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Essa semana veremos a Parashá Vayeshev, e nela vai dizer a respeito de José e seus irmãos, e quando ele foi tomado e levado para o Egito. Essa Parashá vai dizer que Jacó amava José mais que a todos os outros, e que José ele foi delegado pelo seu pai para tomar conta de todas as suas coisas, observar como seus irmãos estavam cuidando do rebanho, e diz também que tudo que os filhos de pai Zilpá faziam, e para José aquilo era ruim ou mal diante de seus olhos, ele levava esses atos e entregava diante de seu pai para que ele visse e soubesse o que eles estavam fazendo e como estavam agindo. E Jacó, ele delegou José para tomar conta de tudo o que ele tinha, todos os seus rebanhos. Então era ele quem via como seus irmãos estavam trabalhando com o rebanho e chegava diante de seu pai e conversava com ele, tá assim, assim. O texto vai nos dizer que Jacó ele fez o seguinte: Ve'asarok tonet passima, ou seja, Jacó ele fez uma túnica e a deu a José. Se pegarmos lá no livro dos reis, de todo lá no começo, lá, eles vão dizer o começo da profecia, tudo, como foi, como iniciou tudo, questão dos reis. E numa seguinte passagem vai dizer que Elias passou seu manto para Eliseu. Significa o quê? Ele passou para Eliseu a profecia e tudo o que ele tinha de conhecimento. Aqui é o mesmo significado. Lá era um manto e aqui uma túnica, mas é o mesmo significado. O que significa isso? Com essa túnica, Jacó transmitiu a José todos os seus bens. Jacó transmitiu a José todo o seu conhecimento a respeito das 22 letras do alfabeto sagrado. Jacó transmitiu a José tudo que era seu e ele também herdou a realeza, como ele sonhou nos dois sonhos que ele reinava sobre seus irmãos e sobre seus pais. Isso acarretou que seus irmãos começaram a ter ódio e ciúme dessas coisas, inveja. Vai acontecer que eles estando trabalhando, Jacó enviou José para ver como que estava tudo no campo. Quando José estava chegando, eles disseram: o sonhador está vindo, vamos pegá-lo e matá-lo. Aí Rubem foi e intercedeu por ele. Aqui nossos sábios vão dizer que foram Simão e Levi quem tentaram matá-lo. Aí eles pegaram José, foram até um poço para jogá-lo lá dentro. O texto vai nos dizer o seguinte: ויקחוהו וישליכו את הבורה והבור ריק, אין בו מים. Ou seja, vai dizer que eles pegaram José, jogaram nesse poço, e esse poço estava vazio e nele não tinha água. Quando a Torá de Moisés acrescenta alguma coisa, é porque é algo importante. E aqui ela simplesmente acrescentou. E esse poço estava vazio e não tinha água. Ou seja, estaria bom dizer apenas, ele estava vazio. O que lá no o hebraico, ele tem palavras quase similares na pronúncia e com significados diferentes. Aqui, para dizer que o poço estava vazio, tem a palavra reik. E tem uma palavra que é quase igual à pronúncia, rak, que significa só. Ou seja, reik e rak. E a palavra reik aqui, para significar vazio, ela está escrita igual rak, só que a pronúncia é reik, vazio ou só. Nossos sábios, no
no Talmud Bavli, no tratado Shabat, vão pegar o texto lá de Deuteronômio, no capítulo 8, que diz o seguinte: Hamolich Rabamidbar Gadol Veanorá, Nachat Sarav Veikra Vetzi Maon Ashaen Maim, Hamotzi Lechamam Mitsur Achalamish. Ou seja, eles estão numa região de deserto e diz o texto: esse lugar de sede não se encontra água, encontra apenas o quê? Serpente e escorpião. Então, nossos sábios lá, eles vão pegar e interpretar esse texto aqui, por causa dessa palavra, desse acréscimo aqui, e não tinha água, vão dizer o quê? Que esse poço estava vazio apenas de água, mas nele continha serpentes e escorpiões. José aqui, que eles dizem que não foi picado por nenhum deles, por quê? Porque isso acontece somente quando Deus Santo ele permite acontecer. E aqui ele não permitiu acontecer com José. Mesmo acontecimento irá acontecer com Daniel quando ele é jogado na cova dos leões. Ou seja, ele foi salvo aqui e aos seus 17 anos iniciou-se o exílio na terra do Egito. O que vai acontecer? Eles tomaram a túnica de José e fizeram um banquete depois. O começo do livro de Esther vai começar dizendo que o rei Ahasverosh, no 3º ano de seu reinado, ele reuniu todos os seus ministros e todos os seus representantes no seu reino para apresentar seu reinado, seu poder e toda a sua posse. O que significa aqui? Quando eles tomaram a túnica dele e fizeram esse banquete, tá aqui o reinado, a realeza tá aqui, a representação de tudo, pronto, não existe mais. Agora, tudo voltou para nós vamos levar, entregar ao nosso pai e tudo vai voltar a ser como era antes. Qual é a moral da história tirada por nossos sábios do Talmud? Aquilo que tem, reparta igualmente a todos os seus filhos. Nunca reparta, não dê tudo para o mais jovem, para que ele desfrute e cuide de tudo, mas simplesmente reparta sempre em partes iguais. Por quê? Isso pode acarretar até num exílio. E a palavra água e sede, quando aparece na Torá de Moisés, a maioria ou quase todas as vezes vai significar a Torá, a palavra de Deus. E se aqui não tinha água, significa o quê? Que nesse momento a Torá de Deus, Torá de Moisés, a palavra de Deus, não estava presente. E eles agiram dessa forma porque eles se colocaram, estavam longe da palavra de Deus, ou seja, agiram de acordo com o que completamente oposto ao que a palavra dizia. Por isso não tinha aqui água, ou seja, eles agiram completamente contrário à palavra de Deus. Quero agradecer a todos, convidando a todos a entrar no nosso canal, deixar seu like, a se inscrever, ativar o sininho e dizer que estou contando com todos para o nosso próximo encontro. Shalom. Até a próxima.